Oi pessoal, me chamo Camilo Castelo, sou coach integral sistêmico pela Febracis e atuo também como analista de perfil dentro dos nichos finanças, carreira e de carreira, vocação profissional, transição de carreira e conquista da alta performance. O CIS Assessment me impactou nas relações pessoais de uma maneira, se eu pudesse trazer uma metáfora, como se literalmente eu tivesse colocado óculos e tivesse corrigido uma espécie de miopia. Já no primeiro dia de curso, ou no segundo, se eu não me engano, quando eu desci do prédio aqui da Febracis para ir almoçar, só no comportamento, na linguagem corporal das pessoas, eu conseguia entender, ou pelo menos chutar, qual perfil predominante era daquela pessoa. E aí eu fiquei imaginando realmente, o que geralmente falam nos cursos da Febracis e até do CIS Assessment, que está apenas começando. E ao final do curso, depois de entender, e principalmente ao longo das revisões que eu fui fazendo sobre o conteúdo, tudo ficou cada vez mais claro. Nas relações pessoais mais íntimas, como família, namorada e amigos mais próximos também, eu pude entender que raramente se tratava da identidade da pessoa, mas de uma atitude que ela tinha, de acordo com, no caso do CIS Assessment, os tipos psicológicos dela, que é um dos pilares da análise que é feita, a forma como ele se comportava através da teoria DISC, aquilo eu consegui, ficou muito mais claro. Ele não sabia no nível que eu sabia por ser analista CIS Assessment, mas eu poderia ensiná-lo, que é o que eu sempre busco fazer. E ao poder interpretar ele e entender que aquilo é de um perfil influente, de um perfil conforme, estável ou dominante, eu entendo justamente a forma que eu posso influenciá-lo a executar mais ações que sejam mais produtivas no comportamento da pessoa. Por exemplo, alguns amigos que eu tenho que parece que têm pouca paciência em determinados casos, que no caso seria perfil dominante elevado, eu não me estresso mais como eu fazia antes, por não entender, por achar que aquilo tinha a ver comigo ou que era característica do caráter dele. Mas eu entendo hoje que é por causa do perfil. Em relação ao meu relacionamento amoroso também, conjugal, foi um ganho gigantesco dentro da relação pessoal aí, porque eu parei de me estressar com o relacionamento, algumas coisas que a minha parceira fazia, porque eu entendi o perfil dela. E depois eu fiz até análise, inclusive, e tive certeza de muitos pontos, e a gente, juntos, fomos melhorando essas oportunidades aí que precisavam ser melhoradas. E se pudesse levantar a maior diferença que eu pude enxergar depois de entender perfil comportamental, é justamente o fato de que, de acordo com o perfil da pessoa em si, e eu falo mais do que ela transparece, o que seria, no caso, a teoria DISC, que é a parte mais externa. Imagine um iceberg. A ponta do iceberg, o que está acima da superfície, corresponde à teoria DISC, dentro do comportamento da pessoa. Os medos relacionados ao fator dominância, estabilidade, influência, conformidade, enfim, ou também o que mais motiva essa pessoa. E eu percebi que não se tratava somente de quem era próximo a mim, de quem eu já convivia há anos ou então há meses, mas pessoas que eu tinha o primeiro contato, é como se, metaforicamente, saísse as informações sobre o perfil dela. E uma das fichas que caíram foi que quanto mais eu me aprofundo, quanto mais cursos eu faço, seja principalmente os das grades da Febracis, mais eu vejo que eu tenho que conhecer bastante. A gente vai descobrindo partes nossas que precisam de novas motivações, que têm relações distintas com outros perfis que não o nosso natural, por exemplo, que tem motivações diferentes. Então tem bastante coisa para conhecer. Quando me perguntam sobre o impacto que o CIS Assessment teve nos meus negócios, eu digo que, na realidade, ele foi o estopim. Eu tinha um objetivo de criar minha marca, criar minha logo, tinha estabelecido isso e só se confirmou depois do curso CIS Assessment. É uma ferramenta poderosa que a Yane faz no último dia. Inclusive, eu me emocionei, eu realmente me entreguei à ferramenta e se você for fazer qualquer curso, quanto mais você agir com sinceridade e entrar na ferramenta, só você que tem a ganhar com tudo isso. E nesse momento, dentro das fichas que caíram, eu tomei a decisão de iniciar, realmente buscar, criar minha logomarca, registrar a marca e tudo mais para, quem sabe, futuramente, poder transformar vidas unindo essa metodologia toda. Então, a diferença principal foi essa. O ímpeto, o impulso, a motivação para poder dar os primeiros passos para criar um negócio de verdade. Quanto à recomendação para empresas ou qualquer pessoa que lidere algum empreendimento na área business, também recomendação total. Justamente porque eu estou falando aqui várias vezes essa questão da clareza. Tem coisas que você não entende no comportamento do teu colaborador e é comum, em um momento de estresse, de raiva, você enviesar esse comportamento.
você trazer para si, achar que ele está se comportando daquela maneira por algo pessoal em relação a você. Essa história a gente ouve diversas vezes, de demissões por motivos pessoais, por perseguições, e quando, na verdade, às vezes, aquele colaborador ou o gerente, enfim, estava passando por uma dificuldade muito grande em casa. Só que quando você conhece mais a fundo, depois que você faz o CIS Assessment, seja voltado principalmente para a sua empresa, se você for gestor, líder, enfim, você entende que não se trata de você, que o mundo não gira em torno de você. Mas aquela pessoa que trabalha para você na sua empresa, enfim, a sua equipe, elas têm as motivações específicas delas. E você tem que conhecer. No caso do CIS Assessment, que é indicado demais, eu sempre falo para os meus coaches, ou em lives, enfim, palestras que eu realizo, a forma de você reconhecer a sua equipe é entendendo a teoria de valores. No caso, o CIS Assessment do Edward Sprenger. Ele levanta 6 valores principais. O econômico, o teórico, o estético, o social, o político e, por último, o religioso. E se você souber, não vou dizer nem a fundo, mas a base desses 6 valores, você vai saber como você vai reconhecer, né, no caso, o seu colaborador, o seu líder. Agora imagine o quanto o CIS Assessment poderia realmente fazer pela sua empresa. Se você fizer o curso, se você se aprofundar e voltar realmente todo esse foco para a potencialização da sua equipe. E sobre recomendar para qualquer pessoa fazer. O primeiro ponto é que eu não acredito que exista alguém que não deva fazer esse curso. Por mais perito que seja em microexpressão facial, linguagem corporal, comportamento humano, que seja graduado, mestre ou doutor em psicologia. Eu acredito que o CIS Assessment, ele une grande parte desses conceitos da psicologia propriamente dito. Tanto é que a parte dos tipos psicológicos foi desenvolvida pelo Carl Jung, uma das referências que o tempo nunca vai suplantar. Já faleceu, obviamente, mas continua influenciando muito todos nós até hoje. O CIS Assessment aborda ele. Se você for fazer a especialização em coach de carreira, por exemplo, que eu recomendo também demais fazer, são apresentados para todos nós as inteligências múltiplas de Howard Gardner, que também complementa demais. Então aí você vê que não é porque a pessoa é graduada em um curso relacionado à mente humana, como a psicologia, que ela não deveria fazer. Eu acredito que somará demais. E da parte business, da parte de empreendedores, coaching, eu indico de 0 a 10, 10, com toda sinceridade. Porque vai trazer uma clareza em relação aos coaches, se você for coach, vai trazer uma clareza gigantesca nos seus negócios, se você for da área business. Você vai ter uma capacidade de liderança muito mais desenvolvida por essa compreensão, por essa clareza, se você for empreendedor ou tiver o interesse de iniciar um empreendimento. Então, estou satisfeito demais com tudo que eu tenho aprendido e óbvio que o estudo ele deve continuar. Não vai adiantar muita coisa se você só fizer o CIS Assessment, né? Mas a sua especialização, revisão, né, constante vai sim multiplicar a clareza que você tem nos 3 dias de curso lá.